A Fórmula 1. Nenhuma outra categoria tem tantos investimentos em tecnologia. Por isso ela se tornou um laboratório para fabricantes de todos os tipos de componentes. Entre estes componentes estão os pneus. As exigências são muito grandes. Cargas maiores que 1.000 kg força por pneu. Acelerações laterais de 4,5 Gs. Temperaturas de até 150 graus Celsius. Velocidades contínuas em torno de 260 km por hora, e os pneus devem resistir a estas exigências com o mínimo de degradação da performance do carro, e mantendo a dirigibilidade e a precisão na condução. Porém, um dos fatores que mais degradam o desempenho dos pneus na Fórmula 1 é o mesmo que afeta os pneus do seu carro. Este fator é o perfeito balanceamento dos pneus. Vamos estudar este problema um pouco mais de perto. Um pneu é o resultado de um longo e complexo processo de fabricação, onde camadas de lonas são sobrepostas para formar a estrutura do pneu, e são cobertas e unidas por camadas de borracha. Apesar de diferentes em suas aplicações, os pneus para a Fórmula 1 e para seu carro são fabricados de forma bastante semelhante. Por isso, eles podem compartilhar muitas tecnologias em comum. Apesar disso, o processo não é perfeito. Um pneu novo pode apresentar uma aparência perfeita, mas é comum que durante o processo de fabricação, uma certa quantidade de material das lonas ou das borrachas se concentre levemente mais em um ponto da estrutura. Esta concentração pode ser de uns poucos gramas, mas é suficiente para que o centro de massa do pneu fique deslocado do eixo de rotação do conjunto. Quando o conjunto gira, esta concentração de massa cria uma força na mesma direção e sentido. Esta força é um tipo de força de desbalanceamento. Corrigir esta falha é relativamente simples. Basta gerar uma força de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. Obtemos esta força contrária do mesmo jeito como a força de desbalanceamento é gerada. Uma massa calibrada de balanceamento é presa à roda em oposição à massa desbalanceada do pneu. Para encontrarmos o ponto de concentração de massa do pneu, basta montar o conjunto em um sistema que gire com pouco atrito, e deixe que a gravidade faça o resto. Quando a roda parar, a concentração de massa estará no ponto mais baixo. Pode-se então ir adicionando massa à roda, até que o conjunto não apresente nenhuma posição preferencial de parada. Este método de balanceamento é chamado de balanceamento estático. Porém, há ainda uma outra forma de desbalanceamento do conjunto. Ela ocorre quando formam-se massas concentradas antissimétricas ao eixo de rotação. Conforme a roda gira, estas massas geram um par de forças em sentidos opostos, que força a roda a desalinhar com o eixo de rotação. Quando o conjunto gira a 180 graus, a disposição de massas e forças ficam opostas, invertendo o comportamento de desalinhamento. Como a roda está girando, a situação é cíclica, e o resultado é um movimento oscilante, que é transferido para o veículo na forma de vibração. A forma de anular este tipo de oscilação é semelhante ao usado no balanceamento estático. Duas massas calibradas são presas à roda em posições opostas à das massas concentradas. Estas massas gerarão forças, que anularão as forças de desbalanceamento. Esta técnica de balanceamento é chamada de balanceamento dinâmico. Como as massas concentradas estão em simetria, o método de balanceamento estático não é capaz de detectar este tipo de desbalanceamento. No mundo real, as rodas sofrem de uma composição destes dois tipos de desbalanceamentos, e máquinas especiais fazem balanceamento perfeito compensando simultaneamente os dois tipos de desbalanceamento. Manter as rodas balanceadas é importante, pois sua falta pode ter consequências danosas. Por ser um fenômeno dinâmico, as forças de desbalanceamento aumentam com o quadrado da velocidade. Assim, uma roda a 10 km por hora pode ter uma determinada força de desbalanceamento.
Quando esta velocidade sobe para 20 km por hora, esta força é amplificada por um fator de 4 vezes. Quando a velocidade sobe para 30 km por hora, a força é amplificada por um fator de 9 vezes. Nesta progressão, quando a velocidade do automóvel chega a 100 km por hora, o fator de amplificação da força de desbalanceamento é de 100 vezes. Assim, mesmo pequenas concentrações de massa podem gerar grandes forças de desbalanceamento em alta velocidade. Outro efeito é que a força de desbalanceamento estático afeta a força de contato do pneu com o solo. No diagrama, vemos como isto ocorre. Com a força de desbalanceamento voltada para frente, o pneu se apoia no solo com parte do peso do automóvel. Um quarto de volta do pneu adiante, a força de desbalanceamento se soma ao peso do veículo. Esta maior carga desgasta mais rapidamente a banda de rodagem do pneu naquela posição. Mais um quarto de volta, e o pneu volta a suportar apenas a carga normal. Outro quarto de volta, e agora a força de desbalanceamento se opõe ao peso do automóvel, aliviando a força entre o pneu e o solo. Outro quarto de volta adiante, e o ciclo recomeça. Esta oscilação da força de contato com o solo afeta o comportamento dinâmico do veículo. Um automóvel depende do atrito entre os pneus e o solo para acelerar, frear e fazer curvas, e este atrito depende da força entre os pneus e o solo. Um veículo convencional, que depende apenas do seu peso sobre os pneus, consegue fazer curvas com aceleração lateral máxima da ordem de 1 g. Já carros de corrida monopostos usam aerofólios para aumentarem artificialmente a carga sobre os pneus para gerarem mais atrito. Assim, conseguem acelerações laterais da ordem de 4 gs. A oscilação da força entre o pneu e o solo compromete esta capacidade de aderência e afeta a segurança do veículo, e gera o desgaste prematuro de outros componentes importantes, como molas e amortecedores. Em pista molhada, é a carga entre os pneus e o solo que ajuda a eliminar a lâmina de água através das ranhuras dos pneus. Numa roda com grande desbalanceamento estático, com a banda de rodagem gasta num ponto, e uma menor carga com o solo meia volta depois, criam-se 2 chances do pneu aquaplanar por volta. A atenção sobre o balanceamento das rodas é permanente, pois as condições são sempre agressivas, e a roda pode desbalancear com o uso. O balanceamento das rodas é um procedimento barato, e gera conforto, segurança e economia. Não deixe de fazê-lo regularmente.